E se eu te contar que o emagrecimento não é o mais difícil? O mais difícil é o depois. A parte que ninguém posta, a parte que não dá like, a parte em que a vida volta ao normal e você fica sem o seu mapa do emagrecimento. E eu vejo isso direto. A pessoa ela emagrece, ela fica feliz, a roupa melhora, a energia melhora e aí ela põe só. Pronto, agora é só eu seguir vivendo. Mas é aí que mora o perigo, porque a maioria das pessoas não falha em emagrecer. Ela falha em manter nos primeiros 90 dias. E isso não é falta de disciplina, é falta de plano. Você sai do modo guerra e entra no modo liberdade. Só que a liberdade sem estratégia vira uma bagunça. E a bagunça no seu corpo, ela cobra juros, e juros muito caros. Eu sou o Dr. Murilo Abdala e hoje eu vou te mostrar porque esses 90 dias são os mais perigosos e como atravessar isso sem voltar para o ponto de partida. Você vai sair daqui com um mapa simples de manutenção e o que muda na sua cabeça, o que muda no seu corpo e quais são as decisões do dia a dia que mais protegem o seu resultado. Porque é assim, no emagrecimento você vive de regras, na manutenção você vive de padrão. Porque o padrão não tem um começo e um fim. Você não acorda e fala, hoje é dia 12 da dieta. Você só vive. E se você não decide como você vai viver, o ambiente decide por você. E o ambiente, ele é especialista em te engordar. Ele é carinhoso, ele te oferece, ele te premia, ele te chama de exagerado quando você recusa. Ele fala só hoje. E o só hoje é todo dia. Nesses 90 dias, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A primeira é psicológica. Você perde o medo de engordar, o medo de não conseguir. Você relaxa, você abre exceção, você para de se vigiar e você acha que já aprendeu o caminho. E você aprendeu mesmo, só que você aprendeu a emagrecer, você não aprendeu a manter. A segunda é fisiológica. O seu corpo ele tende a gastar um pouco menos de energia. O seu apetite ele pode subir um pouquinho e o seu cérebro começa a perder recompensa. Porque o corpo ele gosta de estabilidade. Ele lê o emagrecimento como uma mudança grande. Então ele tenta te puxar de volta para o estágio em que você estava. Não é maldade do seu corpo, é fisiologia. E é por isso que a manutenção precisa ser uma habilidade e não a continuação da dieta. É outra fase, é outro jogo, e obviamente tem outra regra. A regra é, eu não preciso de perfeição, eu preciso de consistência. Eu não preciso viver a 100%, eu preciso parar de viver no 880. E aqui entra uma cena real. O paciente ele emagrece, ele fica bem, ele se sente invencível e aí ele começa a relaxar. Começa a beliscar sem perceber, para o treino de força, porque agora ele não precisa mais. E aí vem outro fim de semana, e aí vem outro, de repente passa um mês, a roupa começa a apertar, e o mais louco de tudo é que a pessoa ela fica confusa. Ela fala, cara, mas eu nem voltei a comer como eu comia antes, só que você voltou aos poucos, passos de formiguinha que sem perceber te levaram lá. Porque a manutenção ela é muito silenciosa, tanto para dar errado, quanto para poder dar certo. Existem 3 coisas que ninguém te conta sobre a manutenção, e se você entende isso, você para de se culpar e começa a montar um plano de estratégia. Virada número 1. O seu corpo ele não fica neutro depois do emagrecimento. Ele reage e ele tenta voltar. E isso aparece de 2 jeitos dentro da sua rotina. Mais fome e um gasto de energia um pouco menor. Não é drama, tá? É adaptação. Seu corpo não sabe que você emagreceu por saúde. Ele só percebe que você ficou menor e com menos reserva de energia. E ele tenta te proteger desse cenário. Então a manutenção não é agora eu vivo normal. A manutenção é agora eu vivo de estratégia, sem paranoia, mas com método. Virada número 2, você perde a estrutura que te segurava. No emagrecimento você tem regra, você tem meta, você tem rotina, você tem um norte e às vezes você até tem medo de errar. E isso, goste ou não, te organiza. Na manutenção você tenta voltar a viver normal. Só que o detalhe mais cruel que existe é que o seu normal é o que te trouxe ao teu peso anterior. E o seu antigo normal tinha belisco, tinha fim de semana sem freio, tinha sono mal resolvido, tinha pouco movimento e pouca força. Então quando você volta para o seu normal antigo, você volta para o teu resultado antigo. A manutenção é criar um novo normal. Um normal que dá para você viver
e que não te devolve para o ponto de partida em que você estava. Virada número 3. Você acha que sabe o que funciona. E aí você para de medir. Você para de olhar sua cintura, você para de se pesar com o contexto, você para de trazer aquele seu registro de treino e você para de observar o seu padrão de fome e saciedade. E aí você só percebe que voltou quando a sua roupa aperta. Quando uma foto te dá um tapa na cara. E aí vem o pensamento, eu estraguei tudo. Meu querido, você não estragou, você só ficou sem painel. E é igual dirigir sem olhar para o marcador de gasolina. Uma hora ela acaba. E aí você ainda acha que foi do nada. E se você já emagreceu e ninguém te explicou essa fase, deixa o seu like. Isso me mostra que vale a pena trazer mais conteúdo sobre manutenção e não somente só perda de peso. Porque perder peso é a fase barulhenta. Manter é a fase silenciosa e é a fase que realmente muda a sua vida. E eu vou te falar uma coisa bem humana. Manter é chato, porque não tem euforia, não tem novidade toda semana, não tem gente comentando tanto sobre o teu resultado. Mas é exatamente por isso que é tão poderoso, porque você para de depender da emoção e começa a depender do padrão. Agora, vou te mostrar 90 dias como um período cheio de armadilhas previsíveis, tá? E quando a armadilha é previsível, você não cai por surpresa, você consegue desviar e reajustar a rota. Os primeiros 90 dias, eles têm 3 armadilhas clássicas e você quase sempre cai nelas sem perceber, porque elas não parecem erro, elas parecem vida normal voltando. E eu vou te mostrar como isso acontece em cenas rápidas, para você começar a enxergar antes de você repetir. Armadilha número 1, o relaxamento total. Você saiu da fase do esforço, você já emagreceu, você se sente mais leve e aí você pensa, agora eu mereço. E aí começa pequeno, uma saída na sexta, uma sobremesa no sábado, um café com algo a mais ali no seu domingo. E o problema não é o evento, o problema é a frequência. Essa saída vira 3, uma sobremesa vira rotina, um delivery vira o seu hábito. E aí você olha e fala, mas eu nem tô exagerando tanto assim. Só que a manutenção não perde no exagero. A manutenção ela se perde na repetição. E é uma matemática chata, cara. O teu corpo ele não lê intenção, ele lê a média. E se a média sobe, o teu resultado sobe. Armadilha número 2. O treino passa a virar algo opcional. E aqui eu vou ser bem específico, tá? O treino de força é o primeiro a cair. Porque o cardio às vezes ainda dá uma sensação de que tu tá com progresso, tá com queima. Mas a força te dá a sensação de compromisso. E o compromisso, quando você relaxa, é o primeiro a ser cortado. E aí você pensa, eu já cheguei, eu não preciso disso. Agora eu posso dar uma pausa. E aí uma semana sem força vira 2, 2 viram 1 mês. E aí o que acontece? Você perde um pouco de músculo, você gasta menos energia no dia, sua sensibilidade ao apetite piora e a fome fica cada vez mais difícil de controlar. Você não engorda só porque comeu mais, você engorda porque a conta mudou. Menos músculo, menos gasto, mais fome e menos tolerância ao deslize. Armadilha número 3. O fim de semana vira o novo padrão. A semana vira tentativa de consertar. Segunda você fala, agora eu volto. Agora eu volto, aí terça você aperta, na quarta você segura, na quinta você já tá começando a ficar cansado e na sexta vem o famoso eu mereço. E aí o fim de semana vira 2 dias de liberdade total. A segunda volta a ser culpa, a culpa vira restrição, a restrição vira compensação. E o peso começa a oscilar para cima, devagar, mais constante. E aqui vem a parte mais importante. Ainda dá tempo de corrigir cedo. Só que você só corrige cedo se você tem alarme cedo. Porque ninguém volta de uma vez. Ninguém volta de um dia para o outro. A pessoa volta grama por grama. E isso engana. Porque você não percebe no espelho a progressão lenta. Você percebe na soma. E por isso, a manutenção ela não pode depender do seu susto. Ela precisa de painel, ela precisa de sinais simples para você ajustar antes de virar uma crise. A manutenção ela fica muito simples quando você entende que ela tem fases. E quando você entende isso, você para de improvisar. Você para de viver no tudo ou nada. Você começa a pilotar. E aí a meta é clara. Não virar refém do controle e também